Olá, tudo bem? Esse é um vídeo explicativo do nosso projeto e análise de algoritmos. Nós somos André Cesotti, Samuel Lopes e eu, Gustavo Lazotti. Espero que goste. Bom, nessa parte aqui do código só tem a definição da struct aluno, e dentro dessa struct tem todas as informações necessárias desse aluno. Então tem o semestre definido como um inteiro, a turma como um char, um caractere, né? O período também como um char, o nome como um conjunto de chars, 100 chars no máximo, disciplina a mesma coisa, e uma média final definida em float. É onde nós temos as definições das funções, né? Então, primeiro a gente pode ver a de comparação por semestre e comparação por nome, que basicamente ambos funcionam de uma maneira bem parecida, porém a de semestre ela vai subtrair os valores da variável semestre e retornar um valor positivo e negativo, assim a gente sabe qual é maior e qual deveria vir primeiro. E a por nome, por exemplo, ela vai utilizar na verdade a função string comp, que ela já consegue, aliás, ela retorna um valor negativo ou positivo dependendo de quão organizado alfabeticamente cada nome do aluno 1 e 2 está, né? Uma função específica que é a de comparar por multicampos, que é diretamente para a opção 3, já que ela vai precisar ordenar todas as variáveis possíveis, sejam elas semestre, turma, período, disciplina e nome, porém em outra ordem no print de saída. Então ela é uma função mais específica para a opção 3, que ela vai comparar campo por campo, um por um, e ela retorna o resultado da diferença encontrada, né? E assim a gente consegue organizar ela com meio que um critério de importância, respectivamente, né, entre as variáveis escolhidas. Por último, a gente tem a função de comparar por disciplina e média, que primeiro vai comparar os alunos com base na disciplina, e se por acaso as disciplinas forem iguais, ele compara pela média em ordem decrescente. Certo, agora vamos falar da função ordenar dados. Nessa função a gente recebe basicamente 3 parâmetros. Primeiro, o struct aluno, ou seja, a gente recebe os alunos e todo o struct que vem com ele. Depois a gente tem a quantidade de alunos inteiro. E depois a gente tem o nome do arquivo de saída. E esse parâmetro é utilizado exatamente na linha 114, que é realizada a abertura do arquivo para write, ou seja, para escrever. E também, se tiver algum erro, ou seja, se não for possível abrir o arquivo, alguma coisa do tipo, na linha 115 a 118 é feita essa verificação, então se for nulo, vai dar um error e vai dar um exit da função. Na linha 120 a gente tem um for, que ele basicamente percorre todos os alunos dentro do struct. Nesse caso, ele vai fazer em cada um dos alunos escrever dentro do arquivo semestre, turma, período, disciplina, nome e média final. Após isso, ele fecha o arquivo, informa pelo printf os dados ordenados foram salvos e o nome do arquivo de saída. Basicamente isso, é uma função rápida, porém uma função importante. Agora, iniciando o main, nós primeiro abrimos o arquivo de entrada, o arquivo .csv, verificamos se não há erro na abertura do arquivo e, se por acaso houver erro, notificamos o usuário de que houve erro. Abrimos um struct aluno, que faria a leitura dos itens do arquivo e uma contagem de quantos alunos temos no arquivo inicial. Então, num laço while, começamos com a leitura de semestre, turma, período, nome, disciplina e média final, e em uma variável de contagem com incrementação, no alunos nós contamos quantos alunos tem no arquivo. Fechamos o arquivo e partimos para o menu de opções, onde as opções de 1 a 5 seriam métodos de ordenação por diferentes variáveis, e a sexta opção seria a opção de saída. Por último, um print para pedir para o usuário digitar a opção que ele queira. De acordo com a escolha do usuário, nós colocamos um switch que verifica qual dos casos seria. Nos casos de 1 a 5, é chamada a função de comparação respectiva à opção que o usuário digitou, e logo em seguida chamado a função ordenar dados, que ordena para o arquivo final, o arquivo de saída.csv. Na opção 6 é a opção de saída do programa, e se por acaso tiver alguma opção inválida que o usuário digitou, tem o default que avisa o usuário da opção inválida e fazer a tentativa novamente. E assim se encerra o programa.